A paz chegou mais uma vez, meus irmãos. Queria mandar um abraço para o pastor Fernando. Queria mandar um grande abraço para o pastor Pedro Lopo e para a Rádio Celestial. Mandar um grande abraço, mesmo sem o conhecendo, para o pastor Eric Souza. E também desejar tudo bom para ele. E mandar um grande abraço para o pastor Luís Reis e para a Assembleia de Deus que é Luz. E para o missionário Diego Garcia. E também para a igreja, como já disse no vídeo anterior, a escola dos profetas. Perdão, como disse, via anteriormente, estive a ver o trabalho deles e gostei muito. Está uma boa obra e continuem. Também queria mandar um carinho especial a um casal que para mim é como uns pais, que é o irmão Manuel e a irmã Justina. E queria também agradecer a Deus por este momento. Deus e Pai, obrigado por este momento. E também mais uma vez queria te pedir que fosses tu a falar ao teu povo em vez de mim. Que façamos a tua vontade em vez da nossa. E que nós saibamos fazer como tu queres que nós façamos, não como nós queremos fazer, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, mas sim tu sabes o que é melhor para nós. É o que te pedimos, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre, e o teu reino é eterno e é bom. Amém e amém. Amados irmãos, temos falado da união, como eu tenho dito, e hoje eu tenho uma palavra que se calhar é conhecida, não é conhecida, ou não é tão conhecida, digamos assim, se calhar não é assunto de pregação, não sei, mas para mim é uma passagem que deve ser meditada. Porquê? Porque vemos o porquê se calhar não ser muito, de não fazermos se calhar como está aqui algumas vezes, por distrações ou por várias razões, ou distrações, ou darmos importância às vezes de mais algumas situações da vida. Nós não prestamos atenção a esta passagem, como a muitas outras. Não estou a dizer que é só a esta passagem, mas sim, especialmente a esta. Como eu tenho dito muitas vezes, e já disse cá em casa, a minha mãe às vezes diz que a minha mãe já tem mais, não falando no tempo que ela está desviada, mas com o tempo de crente, ela já tem muito tempo de crente, já tem mais de 30 e tal anos de crente. Já conhece muita gente no mundo cristão. Só que, pronto, tirando a parte do crente, ela agora tenta ver a parte da palavra, a parte boa, e é o que eu lhe digo. A parte que nós vemos na Bíblia não deve ser só a parte boa, também devemos ver a parte que está escrita, assim como quando o Senhor nos repreende ou quando o Senhor nos castiga. Porque Ele, como bom Pai que é, também quando nós erramos, também nos repreende ou nos castiga. Ou por várias razões dos seus filhos. Ou porque eles esquecem só às vezes dele, ou porque não somos como ele quer que nós sejamos. Tal como nós, homens, como pais, eu neste caso não sou pai, mas quem vê o vídeo e quem é pai, sabe o que eu quero dizer. Como pais, que os irmãos que são, quando os vossos filhos fazem mal, vocês castigam. Ou quando os vossos filhos se portam mal, castigam. Ou uma palmadinha. O nosso Pai Celestial é igual. Quando nós nos portamos mal, uma palmadinha. Ou um castigozinho. Depende. Depende também do que fizermos. Agora, como eu estava a dizer, como também Jesus chegou a dizer uma vez nos Sermões da Montanha, quando ele começou a ensinar, que nós, como pais, que quando os nossos filhos pedissem um peixe, qual de nós lhe daríamos uma serpente? Ou um dos nossos filhos, quando pedisse pão, qual de nós lhe daríamos uma pedra? Se nós éramos maus e sabíamos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. E hoje, semelhantemente, como Jesus disse, hoje com o nosso Pai Celestial é igual. O nosso Pai Celestial também nos castiga, também nos repreende e também nos dá coisas boas.
não só dá coisas boas. É bom, é bom, mas também não só dá coisas boas, também nos repreende e castiga quando precisamos. Agora, o que eu queria, a passagem que eu estava a falar e que eu queria ler era, encontra-se em Atos 20, 17, versículo 17, que é o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar aos anciãos da igreja, e logo chegaram junto dele. Disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me, me sobrevieram, como nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho santo que o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentar-lhes a Igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atraem os discípulos após si. Portanto, vigiai, e lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia a demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantando-se em um grande pranto entre todos, e lançando-se de pescoço ao pescoço de Paulo, o
beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Aí está, amados. Uma coisa que muitas vezes a gente, o que eu queria dizer era isto. Em princípio vou ter que fazer outro vídeo, vou tentar dizer o que eu quero. Aqui está o que muitas vezes nós não fazemos, para nós não vigiarmos, ou não nos ajudarmos uns aos outros. Ele aqui fala disso. Mas mesmo quando Paulo disse para nos que iam se levantar, mesmo dentre eles, que iam se levantar dentre aquela igreja, uns para levar uns aos outros, ou seja, levar discípulos após aquelas pessoas, fazer divisão, mesmo assim, eles não deixaram Paulo, pelo contrário, ficaram lá. Não só ficaram, mas porque que haveria aquela desinção, ou aquela desunião, neste caso? Por isto é que eu acho que seja isso. Porque queriam liderar algo mais, ou queriam ser algo mais na igreja, daquilo que estava discipulado, ou por inveja, não sei, ou porque queriam ser líderes à sua maneira, ou porque queriam ter o rebanho debaixo da sua mão. Não deve ser assim, irmãos. O pastor dos pastores é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus, e não só. Não é só isso. Primeiramente é isso. O cabeça da igreja é Jesus. O pastor da igreja, primeiro lugar, é Jesus. Ele é o sacerdote de toda a igreja. Primeiro. Segundo, porque haver estas disenções? Às vezes porque nós também pomos algumas coisas da vida cotidiana, às vezes em primeiro lugar. Em vez de estarmos a ler a Bíblia ou nos aplicarmos, se calhar, também falo por mim, também estou a me incluir a mim. Pomos primeiro aquela situação do que fazer um tempo, fazer uma comunhão com Deus. Não deve ser assim. Como Jesus disse e como está escrito, quando foi a questão do tributo, é lícito pagar tributo a César? Mostra-me a moeda de César. Quando Jesus viu a moeda, ele já sabia, mas mostra-me a moeda. De quem é esta descrição na moeda? O povo, o que é que respondeu? De César. Então, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Amados, pois nós, se somos o templo de Deus, se somos de Deus, porque nos dedicamos mais a coisas do mundo do que propriamente a Deus. Daí também haver essa desinção. Porquê? Porque o diabo também se aproveita disso. Não deixemos que o diabo se aproveite disso. Porque se o diabo se aproveitar disso, do que é que ele se aproveitará mais? É por isso que há mesquites. Já nem digo discussões, nem contendas. Porque para mim, certas e a maioria das discussões são mesquites. São meras. Já nem digo contendas, porque isso para mim nem é contendas. Já nem mesquites. Já é coisas. E o diabo aproveita-se disso. Aproveita-se disso para levantar um contra o outro. Por coisinhas assim. Depois acaba por ficar assim. E depois acaba por quê? Por um mudar de igreja e vai falar desta igreja para a outra. E assim sucessivamente. E o diabo estou contente. Pronto, já está. Fizeste o que eu queria. E é por isso que vai havendo as isenções. Eu acho que isso não é necessário. Porque vai
vai a fazer com que o diabo levante essa pessoa contra a outra vai falar mal desta igreja ou das pessoas, seja de quem for, para a outra igreja e vai fazendo assim. Vai havendo o quê? Inimizade entre igrejas ou entre pastores, entre irmãos. Isso para mim não vale a pena. Se para mim não vale a pena e não sei, agora pensemos assim. E para Deus? Sabemos nós que o diabo veio para matar, destruir e roubar. Pensemos assim. Se para nós mesmos, muitas vezes, certas atitudes, que às vezes vai passando de igreja em igreja, que mete pastores, às vezes anciãos e por aí fora, ministros do próprio Deus, que mete esses homens em mesquites, como é que o próprio Deus não fica? Vou fazer, nós vimos na Bíblia como é que os homens de Deus eram, ou ficavam, ou quando lhes faziam mal, como é que era? Elias, foi Elias ou Eliseu, 150 homens mortos do fogo do céu. Tu, homem de Deus, vem connosco. O que é que lhes aconteceu, irmãos? 150 homens queimadinhos. Então, mais para a frente, o que é que lhes acontecerá? Agora pode nem lhes acontecer nada. Deus pode deixar passar até, como Nabucodonosor também foi até um dia. Até quando ele disse para a Babilônia, fui eu que edifiquei isto. Foi. E depois? E agora nós, também lá, por sermos povo dele, também sofremos. O que é que lhe virá a seguir? Ou o que é que nos virá a seguir se andarmos a mudar de igreja em igreja e a falar mal dos nossos irmãos ou dos pastores e por aí? Lá está. Não há união perfeita, há disto. Depois de haver isto, o que é que acontece? Ou o que é que acontecerá depois, quando estivermos frente a frente ao juiz dos bichos? É verdade. Pensemos nisto, amados. Se não houver união perfeita, há disto. Há disto. Como é que será depois? Se houver união perfeita, não há disto. Há amor, harmonia, etc. Tudo bom. Também haverá. E se houver, melhor. E aí pensamos de outra maneira. Aí então, eu aí até se já está calor aí, acho que até pego fogo, só de pensar. Em coisas boas. Claro. Então se pensarem mal, acho que até fiquei com frio. Pensemos assim, irmãos. Que Deus vos abençoe. E gostava de agradecer a Deus por isto. Deus e Pai, obrigado por esta palavra e que o teu povo ouça a ti, não a mim. E que sejas ouvido tu, Pai, e atua no teu povo. Abre os céus, Pai, e derrama o teu Santo Espírito sobre nós. E enche as nossas veias de unção, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, meus amados.